Meus pais gritaram na minha cara: "Você e seu filho são apenas aproveitadores, morando na minha casa. Meu nome é Lara Vargas e tenho 35 anos. Na manhã em que minha vida finalmente se partiu ao meio. Os únicos sons na minha cozinha eram o zumbido da geladeira que eu havia comprado e meu pai mexendo o café na caneca que eu havia comprado. Minha mãe lia uma revista na minha mesa, na minha cadeira. Eles moravam comigo havia 10 meses, uma estadia que deveria durar apenas algumas semanas. O ar estava pesado com o senso de direito deles. Um sentimento que aprendi a respirar como ar tóxico. Meu pai pigarreou, o som de um juiz prestes a dar o veredito. Sua mãe e eu sentimos que estamos sendo dados como certos, disse ele, a voz carregada de autopiedade. Virei da janela para encarar. Luiele se inclinou para a frente, os olhos frios e duros. Então cuspiu as palavras que queimariam a última ponte entre nós. Você e seu filho são apenas aproveitadores. Ele disse isso na minha casa, sobre mim e meu filho de 12 anos. Algo dentro de mim não quebrou, apenas evaporou. Anos de obrigação, de buscar a aprovação deles, de engolir minhas próprias necessidades, tudo virou pó. Não gritei, não chorei. Simplesmente coloquei minha xícara de café no balcão, olhei bem nos olhos dele e disse as palavras mais quietas e pesadas da minha vida. Então está na hora de vocês encontrarem outro lugar para ficar. Antes de contar como tudo virou de cabeça para baixo, curta e se inscreva. Deixe um comentário. De onde você está assistindo? Para entender como chegamos àquela mesa da cozinha, é preciso voltar 16 anos. Eu tinha 19 anos. Era cheia de esperança. Tinha uma vida pela frente que parecia cheia de possibilidades, uma vida que eu ia construir para mim mesma. E tinha uma rede de segurança, um presente da única pessoa da família que sempre me viu como eu era. Minha avó. Vovó Carmen faleceu quando eu estava no primeiro ano da faculdade. Ela era mãe da minha mãe. Mas nós tínhamos uma conexão especial. Ela era quieta como eu. Notava as coisas. Via como meu irmão mais velho, Mateus, recebia toda a atenção, todos os elogios. Via como eu desaparecia no fundo, sempre tentando ser boa para não causar problemas. Antes de morrer, ela me puxou de lado no quarto do hospital. O quarto cheirava a antisséptico e flores murchas. Sua mão estava fina e fria na minha. "Lara", sussurrou ela, a voz como folhas secas. "Eu deixei algo para você. Não deixe eles tomarem de você. Use para a sua educação. Faça algo de si mesma." Não entendi o aviso completamente. Algumas semanas depois do funeral, chegou a carta do advogado dela. Ela havia deixado para mim 600 mil em um fundo que ficaria disponível no meu aniversário de 19 anos. Era uma quantia impressionante, mais do que eu jamais imaginara ter nas mãos. Não era só dinheiro, era liberdade. Eram 4 anos de faculdade sem dívidas. Era entrada para um apartamento pequeno depois da formatura. Era um futuro. O meu futuro. Lembro de estar sentada na cama do meu quarto na República, olhando para o comprovante da herança. Senti uma segurança que nunca havia conhecido. Pela primeira vez, senti que estava no controle. Esse sentimento durou menos de uma semana. Cometi o erro de contar aos meus pais. Eu estava animada. Queria compartilhar a boa notícia. Achava que eles ficariam felizes por mim. Os olhos do meu pai brilharam, mas não de orgulho. Era um brilho diferente, calculista. Meu irmão Mateus, que estava lá para o jantar, assobiou baixo. "Nossa, Lara, você ganhou na loteria", disse ele, dando um soco brincalhão no meu braço. Não pareceu brincadeira. A conversa aconteceu naquele domingo, pouco antes de eu voltar para a faculdade. Minha mãe tinha feito feijoada. Estávamos todos na sala de estar. Uma sala que sempre parecia formal demais, encenada. Meu pai silenciou o jogo de futebol na TV. Foi assim que soube que era sério. "Lara, seu irmão e eu estivemos conversando", começou ele. Usou a mesma frase de abertura que usaria 16 anos depois na minha cozinha. "Temos uma oportunidade aqui. Uma oportunidade em família.
Ele expôs o plano. Ele e Mateus queriam expandir o negócio da família, uma pequena empresa de construção que vivia lutando. Queriam comprar um novo equipamento, um pequeno guindaste que permitiria pegar serviços maiores e mais lucrativos. Os bancos são um pesadelo, disse meu pai, balançando a cabeça. Os juros, a burocracia, é impossível para o pequeno. Então Mateus entrou na conversa, a voz suave e persuasiva. Mas com um investimento de verdade em dinheiro, poderíamos pular tudo isso. Poderíamos estar lucrando em 6 meses. E Lara, faríamos de você uma sócia, uma investidora. Eles fizeram parecer tão oficial, tão adulto. Investidora. Era uma palavra que me fazia sentir importante. É uma chance de construir algo para toda a família, disse meu pai, a voz sincera. Olhou para mim, os olhos suplicantes. Você vai receber tudo de volta, querida, com juros. Vamos fazer um contrato. Provavelmente vai render R$ 100 mil, R$ 150 mil a mais do que o investimento original. É coisa certa. Hesitei. Lembrei das palavras da minha avó. Não deixe eles tomarem de você. Mas eram meu pai e meu irmão. Era minha família. Eles não tomariam algo de mim. Estavam pedindo ajuda para eu fazer parte do time. A vida toda eu me senti de fora. Isso parecia minha chance de finalmente estar dentro. Não sei, eu disse. A vovó disse que era para a faculdade. Minha mãe, que ficara quieta o tempo todo, finalmente falou, estendeu a mão e deu um tapinha no meu joelho. O toque deveria ser reconfortante, mas parecia uma armadilha. Querida, seu pai e seu irmão sabem das coisas, e família ajuda família. Isso é o mais importante. Você ainda pode fazer faculdade, pode pegar uns empréstimos pequenos. Todo mundo faz. Eles tinham resposta para tudo. Para cada dúvida, uma promessa. Para cada pergunta, uma visão de um futuro próspero compartilhado. Falaram por mais de 1 hora. Usaram palavras como legado, equipe e nosso futuro. No final, minha cabeça girava. Meus R$ 600 mil haviam sido transformados de rede de segurança pessoal em obrigação familiar. Dizer não parecia egoísmo, parecia traição. No dia seguinte, fui ao banco com meu pai, endossei o comprovante da herança da vovó e assinei os papéis de transferência para a conta da empresa dele. Não houve contrato. Quando perguntei sobre isso, ele riu e bagunçou meu cabelo. Não precisamos de papelada, querida. Somos família. O negócio faliu em menos de 1 ano. O novo guindaste exigia manutenção cara e um operador especializado que eles não podiam manter. Fizeram lances baixos em alguns serviços grandes e perderam uma fortuna. O dinheiro não diminuiu apenas. Desapareceu, sumiu, tudo. Quando finalmente criei coragem para perguntar o que havia acontecido, para perguntar onde estava meu dinheiro, o clima ficou gelado. Encontrei meus pais na cozinha. Fiz a pergunta, tentando não soar acusatória. O rosto do meu pai endureceu. A economia está difícil, Lara. Essas coisas acontecem, não seja ingênua. Mas os juros, você disse que eu receberia de volta. Foi quando minha mãe interveio. Passou o braço pelos ombros do meu pai. Um gesto de solidariedade que me excluía completamente. Olhou para mim com decepção, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Não torne as coisas estranhas, querida, disse ela, a voz suave, mas firme. Seu pai já está estressado o suficiente. Não falamos de dinheiro. Não é educado. E foi isso. A conversa acabou. Meu futuro havia sido apostado, e eu nem tinha permissão para perguntar o que acontecera com ele. Não houve pedido de desculpas, não houve responsabilidade, não houve remorso. Havia apenas um muro de silêncio e a regra não dita de que eu era a culpada por tocar no assunto, por fazer-los se sentirem mal. Aquela foi minha primeira lição, a mais importante que minha família já me ensinou. Uma lição gravada em mim aos 19 anos. Na minha família, pedir o que era seu era considerado desrespeito. Sua dor era um incômodo para eles, e o conforto deles sempre era mais importante que sua verdade. Naquele dia,
Aprendi que a palavra família não significava um círculo de apoio. Significava uma gaiola de obrigação. A perda daquele dinheiro mudou o rumo da minha vida. O caminho fácil, o que minha avó tentou me dar, desapareceu. Em seu lugar, uma estrada dura, que eu mesma tive que pavimentar, uma hora exaustiva de cada vez. Fiquei na faculdade. Recusei dar a eles a satisfação de me ver fracassar. Mas foi um tipo diferente de experiência universitária do que eu imaginara. Não era mais sobre aprender e descobrir. Era sobre sobrevivência. Peguei empréstimos estudantis, exatamente o que a herança deveria evitar. A dívida começou a se acumular imediatamente, um peso pesado nos meus ombros, antes mesmo da vida adulta começar. Para me manter, eu trabalhava. Trabalhava o tempo todo. Meus dias eram um borrão de aulas, laboratórios e turnos. Consegui emprego em uma cafeteria perto da universidade que abria às 5 da manhã. Acordava no escuro, meu pequeno apartamento frio, e caminhava pelas ruas vazias para passar 3 horas espumando leite e servindo pães para pessoas que estavam a caminho das vidas que eu deveria ter. Depois das aulas da manhã, corria para o segundo emprego, organizando livros na biblioteca da universidade. Era silencioso lá, mas eu estava cansada demais para estudar. Apenas me movia em névoa, empurrando um carrinho de livros, a mente entorpecida pelo cansaço. Algumas noites pegava turno de garçonete em um restaurante no centro. Chegava em casa tarde, as roupas cheirando a gordura, os pés doendo. Sentava na pequena mesa da cozinha, a mesma mesa onde mais tarde compraria um computador para meu filho fazer lição de casa, e tentava estudar. Na maioria das vezes, adormecia com a cabeça no livro, uma linha de baba marcando o lugar. Durante tudo isso, minha família permaneceu distante. Nunca ofereceram ajuda. Nunca mandaram R$500 para ajudar com compras. Nunca nem perguntaram como eu estava me virando. Quando ligava para casa, as conversas eram curtas e superficiais. Como estão as aulas? Minha mãe perguntava. Estão boas, eu dizia, tirando boas notas. Sim, bom. Que bom. Ela nunca perguntava se eu estava comendo o suficiente. Nunca perguntava se eu estava bem. Meu pai às vezes pegava o telefone, a voz áspera, falava do tempo ou de um problema com o carro. Nunca mencionava o dinheiro. Era como se aquela transação, aquela enorme traição, nunca tivesse acontecido. Era um fantasma que vivia comigo todos os dias. Mas na casa deles não existia. Meu irmão Mateus parecia estar indo muito bem. Eles ajudaram com a entrada para uma nova caminhonete. Assinaram como fiadores do apartamento dele. Vi as fotos na nova página de rede social da minha mãe. Mateus sorrindo, encostado na caminhonete brilhante. A legenda. Muito orgulhosos do nosso menino e de todo o seu esforço. Eu olhava para a foto, a injustiça queimando como brasa no estômago. O esforço dele. E o meu? Meu esforço não contava? O dia da minha formatura foi uma tarde cinzenta e chuvosa. Sentei em uma cadeira dobrável no gramado da universidade, de beca e capelo. Observei outras famílias vibrando pelos filhos, pais abraçando filhas, mães chorando de alegria. Vi balões e buquês de flores. Minha família não estava lá. Disseram que a viagem era longa demais, que as costas do meu pai estavam incomodando. Mais tarde naquela noite, chequei a rede social da minha mãe. Ela havia postado um único status. Nossa filha finalmente terminou a faculdade. Só isso. Sem foto, sem parabéns, sem ligação, apenas aquela frase fria e desdenhosa. Finalmente terminou a faculdade. Como se tivesse sido um incômodo para eles. Um processo longo que tiveram que suportar. Eu havia trabalhado em turnos duplos, sobrevivido de miojo, chorado até dormir de puro cansaço incontáveis vezes para conseguir aquele diploma. E para eles era apenas uma nota de rodapé. Algo endureceu dentro de mim naquele dia. Percebi que nunca teria a aprovação deles e decidi que não a queria mais. A validação deles era uma moeda que eu não podia mais pagar.
Minha própria sobrevivência tinha que bastar. Então me joguei na carreira. Tinha me formado em ciência da computação e me mudei para São Paulo para um emprego em uma pequena startup de tecnologia. Trabalhava mais duro que qualquer um. Ficava até tarde, pegava os projetos que ninguém queria, aprendia tudo o que podia. Minha motivação era simples. Nunca mais queria depender de ninguém. Eu seria minha própria rede de segurança. Alguns anos depois, conheci o pai do Henrico. Ele era charmoso e divertido e por um tempo achei que havia encontrado um parceiro. Mas quando engravidei, ele entrou em pânico. Não estava pronto para ser pai, disse. Desapareceu da minha vida antes mesmo do Henrico nascer, mandando um depósito todo mês, mas sem oferecer mais nada. Outra traição. Mas essa doeu menos. Eu já havia aprendido a ficar sozinha. Sabia sobreviver. Criar o Henrico sozinha foi a coisa mais difícil e melhor que já fiz. Ele se tornou meu mundo inteiro. Toda decisão que eu tomava era por ele. Eu trabalhava para dar a ele a estabilidade que nunca tive. Aos 30 anos, havia economizado o suficiente para dar entrada em uma casa pequena num bom bairro com boa escola. Entrar naquela casa pela primeira vez depois da assinatura foi um momento que nunca vou esquecer. Era minha. Os pisos, as paredes, as janelas. Eu havia conquistado cada centímetro. Fiquei na sala vazia, o sol da tarde entrando, e chorei. Eram lágrimas de alívio, de orgulho, de teimosa vitória. Eu havia conseguido. Havia construído uma vida para mim e meu filho, sem ajuda de ninguém, especialmente não da minha família. Tinha uma boa carreira, uma criança linda e uma casa que era santuário. Era uma fortaleza construída com meu próprio trabalho duro. Não precisava mais da aprovação deles. Não precisava da validação deles. Estava livre deles. Ou foi o que pensei. Eles ligaram numa terça-feira à noite. Eu estava ajudando o Henrico com a lição de matemática na mesa da cozinha. A mesma mesa que um dia fora minha escrivaninha nas longas noites exaustivas da faculdade. Meu celular vibrou no balcão. O nome da minha mãe apareceu na tela. Quase não atendi. Falávamos talvez 3 ou 4 vezes por ano, geralmente em feriados. Nosso relacionamento era uma distância cuidadosamente mantida, um pedaço frágil construído evitando temas reais. Mas algo me fez atender. Alô. A voz da minha mãe estava trêmula, cheia de uma angústia que eu nunca ouvira dela antes. Lara, querida, é o seu pai. Meu estômago despencou. Naquele momento, todo o condicionamento antigo voltou. O senso de dever enraizado, o medo, a obrigação. O que aconteceu? Ele caiu no canteiro de obras, disse ela, a voz tremendo. Está no hospital. Dizem que não vai conseguir trabalhar por muito tempo. Talvez nunca mais. Muito tempo. Talvez nunca mais. As palavras pairaram no ar, pesadas de implicação. Meu pai era o único provedor. Sem a renda dele, eles não tinham nada. E o Mateus? Perguntei. A voz cuidadosamente neutra. Houve uma pausa. Um longo silêncio revelador. Você conhece seu irmão? Disse ela finalmente, o tom carregado de decepção familiar. Ele tem a própria família para se preocupar, as próprias responsabilidades. Claro que tinha. O filho de ouro estava isento. A responsabilidade estava prestes a cair sobre mim. Fechei os olhos, um cansaço familiar me invadindo. O que vocês precisam, mãe? A pergunta pareceu uma rendição. Ela soltou um soluço de alívio. Ah, Lara, eu sabia que podíamos contar com você. Estamos numa situação terrível. As contas médicas já estão se acumulando e vamos perder a casa. Só precisamos de um lugar para ficar por um tempinho até seu pai se recuperar. Um tempinho. Olhei ao redor da minha cozinha, os balcões limpos, os desenhos do Henrico colados na geladeira, a sensação de paz que eu havia cultivado com tanto cuidado meu santuário. Pensei no caos que eles trariam, as críticas, o senso de direito. Pensei nos olhos frios do meu pai, no tom desdenhoso da minha mãe. Então pensei na minha avó. Família ajuda família. As palavras ecoaram na minha cabeça, não como conforto, mas como corrente.
Tudo bem, eu disse, a palavra pesada na boca. Vocês podem vir ficar conosco. O alívio na voz dela foi imediato e esmagador. Obrigada, querida. Obrigada. Vai ser só por algumas semanas. Prometemos. Eles chegaram 3 dias depois. Pararam num sedã velho e batido, lotado de pertences. Algumas semanas haviam se transformado em tudo o que possuíam. Meu pai andava devagar, apoiado numa bengala. Parecia mais velho, menor do que eu lembrava. Por um momento, um lampejo de simpatia genuína arrefeceu meu ressentimento. Era meu pai. Estava machucado. Minha mãe, por outro lado, pareceu recuperar as forças no momento em que entrou na minha casa. Olhou ao redor, os olhos varrendo tudo. Os móveis, o layout, a decoração. Ah, que bonito, disse ela, a voz com um leve tom de surpresa, como se não esperasse que eu tivesse me dado tão bem. Um pouco pequeno, né? E assim, o pedaço que eu havia construído para mim começou a rachar. Os primeiros dias foram de ajuste. Para o Henrico, era uma aventura. Ele estava animado por ter os avós por perto, algo que nunca havia experimentado de verdade. Tentou mostrar o quarto, os brinquedos, os desenhos. Minha mãe sorria e assentia, mas a atenção dela já estava em outro lugar. Meu pai se mantinha reservado, acomodando-se na poltrona da sala, como se sempre tivesse sido dele. As poucas semanas prometidas se estenderam para um mês. Depois, qualquer fingimento de serem hóspedes desapareceu rapidamente. Não ofereceram ajuda com compras ou contas. Minha mãe não cozinhava nem limpava, apenas ocupava o espaço. As críticas começaram sutis. Tem certeza de que quer dar tanto tempo de tela para o Henrico? Perguntava, olhando por cima do meu ombro. Essa casa bem que precisava de uma limpeza profunda, comentava, passando o dedo numa prateleira perfeitamente limpa. É isso que você vai vestir para o trabalho? Perguntava, erguendo as sobrancelhas. Era uma erosão lenta e constante. Meu santuário estava sendo desmontado, comentário por comentário. Minhas rotinas foram interrompidas. Minhas noites quietas foram substituídas pelo som dos programas de TV do meu pai, tocando alto na sala. Minha cozinha não era mais minha. Minha mãe rearrumava as coisas, mudando meus utensílios e temperos para lugares que não faziam sentido para mim. Eu abria uma gaveta e sentia um choque de desorientação. Não era mais meu espaço, era deles. Tentei estabelecer limites. Uma noite, sugeri gentilmente que eles poderiam ajudar com parte das contas. Apenas uma pequena contribuição para cobrir o aumento nas despesas. Meu pai me olhou como se eu tivesse insultado ele. Você está seriamente pedindo aluguel dos seus próprios pais? Perguntou a voz cheia de incredulidade. Minha mãe entrou na conversa, balançando a cabeça. Depois de tudo o que fizemos por você, Lara, você vai ficar contando cada centavo. As palavras pairaram no ar, pesadas com uma dívida que supostamente eu nunca havia quitado. Senti aquela velha sensação familiar de culpa se aproximando. Recuei. Não quis dizer assim. Falei rápido. Esquece que eu pedi. Eles esqueceram. Ou fingiram esquecer, mas a dinâmica havia sido estabelecida. Eu era a provedora. Eles eram os dependentes, mas agiam como donos. Meses se passaram. A condição do meu pai não parecia melhorar. Ele não mencionava procurar outro trabalho, nenhum plano para o futuro. Minha mãe se acomodou numa rotina confortável de assistir TV durante o dia e criticar minha vida. A empolgação inicial do Henrico diminuiu. Ele ficou mais quieto, mais reservado. Começou a passar mais tempo no quarto, o único espaço que ainda era realmente dele. Uma noite, o encontrei sentado na cama, os ombros caídos. Ei, filho, o que foi? Perguntei, sentando ao lado dele. Ele hesitou, depois olhou para mim, os olhos cheios de uma tristeza que partiu meu coração. A vovó disse que você trabalha demais, falou baixinho. Meu peito apertou. O que mais ela diz? Ele olhou para as mãos. Ela diz que você não cuida bem de mim, que você está sempre cansada e não presta atenção. As palavras foram como um soco físico.
Eles não estavam mais só me minando, estavam envenenando meu filho contra mim, e aquela era uma linha que eles haviam cruzado e que eu não podia ignorar. Confrontei minha mãe naquela noite. Henrico estava dormindo e meu pai na sala, o brilho da TV iluminando seu rosto. Minha mãe estava na cozinha fazendo chá. Fiquei na porta, braços cruzados, coração acelerado. Precisamos conversar, eu disse. Ela não se virou. Pode esperar? Perguntou a voz desdenhosa. Estou ocupada. Não, não pode. Algo no meu tom deve ter chegado porque ela suspirou e finalmente se virou. O que é agora, Lara? Respirei fundo, tentando manter a voz firme. Preciso que você pare de falar coisas para o Henrico sobre minha forma de criar ele. Não é apropriado e não é da sua conta. As sobrancelhas dela subiram em surpresa fingida. Eu só estava expressando minha preocupação pelo meu neto, disse ela, o tom pingando inocência. Isso agora é crime? Não é preocupação, rebati. É crítica e está confundindo ele. Tem que parar. Ela bufou. Você está sendo sensível demais. Sempre foi. Um conselho nunca fez mal a ninguém. Isso não é conselho. É me minar na minha própria casa. Foi então que a voz do meu pai veio da sala. Não ouse falar assim com sua mãe. Ele havia silenciado a TV novamente. O mesmo sinal, a mesma configuração de todos aqueles anos atrás. Entrou na cozinha, a bengala batendo no chão. Somos seus pais, disse ele, a voz subindo. Temos o direito de ter opinião, especialmente quando vemos nosso neto sendo criado num ambiente menos que ideal. Um ambiente menos que ideal. Minha casa. A casa que eu construíra do nada. A casa que havia sido refúgio seguro para meu filho. Minha raiva explodiu. Vocês não têm o direito de entrar na minha casa, morar de graça e depois criticar como eu crio meu filho. Eu disse, a voz tremendo. Minha mãe soltou uma risada afiada. Mora de graça, repetiu como se a ideia fosse absurda. O rosto do meu pai escureceu e então ele disse, você e seu filho são apenas aproveitadores. A sala ficou em silêncio. O zumbido da geladeira, o tic-tac do relógio na parede, tudo pareceu desaparecer. Olhei para ele, tentando processar o que acabara de ouvir. Aproveitadores na minha casa. O absurdo era tão grande que era quase cômico, mas não havia nada engraçado no olhar dele. Ele acreditava de verdade que eu devia algo a ele, que meu sucesso, minha casa, minha vida inteira eram de alguma forma produto da generosidade dele. Algo dentro de mim que vinha se dobrando e torcendo por anos finalmente se partiu. Ou talvez não tenha se partido. Talvez tenha finalmente se endireitado de forma irrevogável. O medo tinha ido embora. A culpa tinha ido embora. Tudo o que restava era uma certeza fria e clara. Não gritei, não chorei. Simplesmente olhei para ele. Realmente olhei para ele pela primeira vez na vida adulta. E o vi não como meu pai, mas como um homem que havia tirado da filha, que não havia oferecido nada em troca e que ainda se sentia no direito de mais. Coloquei minha xícara de café no balcão, o pequeno clique da cerâmica contra o granito, soando impossivelmente alto no silêncio. Então está na hora de vocês encontrarem outro lugar para ficar, eu disse. Minha voz estava quieta, mas absoluta. Era o som de uma porta batendo. Por um momento, eles apenas me encararam. Minhas palavras pareceram pairar no ar, estranhas demais, inesperadas demais para processarem. Então veio a explosão. O rosto da minha mãe se contorceu de raiva. Como é? Gritou ela. Sua ingrata, depois de tudo o que sacrificamos por você. Meu pai bateu a bengala no chão. Você não está falando sério, disse ele. A voz perigosamente baixa. Está só sendo emocional. Vai pedir desculpas amanhã. Mas eu não me sentia emocional. Me sentia calma. Uma calma terrível e libertadora. Estou falando sério, eu disse, sustentando o olhar dele sem piscar. Vocês precisam sair. Vou dar 30 dias para encontrarem outro lugar. 30 dias. Minha mãe bufou. Não vamos precisar de 30 dias. Vamos sair dessa casa hostil até o fim da semana. Ótimo, respondi.
A briga escalou a partir daí. Eles me chamaram de todos os nomes que conseguiram pensar. Egoísta, sem coração, filha terrível. Minha mãe chorou, me acusando de abandonar, luz na hora da necessidade. Meu pai me deu lição sobre respeito e dever familiar, mas as palavras dele simplesmente ricocheteavam. Haviam perdido o poder. Na manhã seguinte, a atmosfera na casa estava pesada de hostilidade. Não falavam comigo. Arrumaram as coisas num furor de movimentos raivosos e dramáticos. Garantiram que eu ouvisse cada suspiro, cada insulto murmurado. Fiel à palavra da minha mãe, saíram em 4 dias. Não se despediram de mim. Mas minha mãe fez questão de abraçar Henrico bem apertado. Vamos sentir sua falta, querido, disse ela alto, me lançando um olhar significativo. Algumas pessoas simplesmente não entendem o significado de família. Fiquei no corredor vendo eles irem embora. Senti uma mistura estranha de emoções. Havia uma pontada de tristeza, um luto pelos pais que nunca tive, pelo relacionamento que sempre quis, mas nunca teria. Mas por baixo disso, havia um alívio esmagador. Quando o carro dele saiu da garagem, foi como se um peso físico tivesse sido tirado do meu peito. A casa ficou quieta novamente. Pela primeira vez em 10 meses, era verdadeiramente minha. Caminhei pelos cômodos respirando fundo. O ar parecia mais leve. O silêncio era pacífico, não tenso. Henrico saiu do quarto parecendo incerto. Eles foram embora? Perguntou. Sim, eu disse, ajoelhando na frente dele. Foram embora. Ele me olhou por um momento. Depois um pequeno sorriso se abriu no rosto dele. Que bom, disse. Aquela única palavra me disse tudo o que eu precisava saber. Eu havia tomado a decisão certa, havia protegido meu filho. Havia protegido nossa casa. Pensei que era o fim. Estava errada. As consequências foram rápidas e brutais. Em menos de uma semana meu telefone começou a explodir. Começou com uma ligação da minha tia Carla, irmã da minha mãe. Lara, o que diabos está acontecendo? Exigiu ela, a voz afiada de acusação. Sua mãe está arrasada. Diz que você os expulsou sem ter para onde ir. Suspirei, apertando a ponte do nariz. Não foi isso que aconteceu, tia Carla. Dei 30 dias. Eles escolheram sair antes. Bem, não é isso que estou ouvindo, rebateu ela. Eles disseram que você gritou com eles, chamou de nomes e jogou as coisas deles no gramado. Uma fabricação completa. Comecei a explicar, mas ela me cortou. Não quero ouvir suas desculpas. São seus pais. Você tem responsabilidade com eles. Estou muito decepcionada com você. E desligou. Aquilo foi só o começo. Nos dias seguintes, recebi ligações e mensagens de parentes com quem não falava havia anos. Primos, tios, até velhos amigos da família. Todos tinham a mesma história. Uma história que meus pais haviam cuidadosamente construído. Na versão deles, eram as vítimas. Eram os pais idosos e machucados que haviam sido descartados cruelmente pela filha ingrata. E eu era a vilã. A narrativa se espalhou como fogo. Fui bombardeada com julgamentos, condenações, ameaças veladas de ser cortada da família. Foi uma campanha de difamação em grande escala. 16 anos atrás, eles haviam tomado meu dinheiro. Agora tentavam tomar minha reputação. A Lara antiga teria desmoronado sob essa pressão. A garota de 19 anos, que era tão desesperada pela aprovação deles, pelo lugar na família, teria pedido desculpas. Teria implorado perdão, mesmo não tendo feito nada errado. Mas aquela garota tinha ido embora. Eu havia passado anos construindo uma vida sem eles. Havia aprendido a me sustentar sozinha e não ia deixar que me derrubassem agora. Então decidi fazer algo que nunca havia feito antes. Decidi contar a verdade. Não entrei em brigas aos gritos, nem em discussões longas. Simplesmente respondi às mensagens com um relato calmo e conciso do que realmente havia acontecido. Contei sobre os 10 meses que meus pais moraram na minha casa sem contribuir. Contei sobre as críticas constantes, o minar da minha criação. E então contei sobre o dinheiro.
Pela primeira vez em 16 anos, falei abertamente sobre os R$ 600.000 que minha avó havia me deixado, e como meu pai e meu irmão haviam tomado para o negócio deles, um negócio que falira, e como nunca vi um único real devolvido. A reação foi mista. Algumas pessoas não responderam nada. Outras dobraram a aposta, me acusando de trazer história antiga, de ser mesquinha e vingativa. Isso foi anos atrás, escreveu uma prima. Você precisa superar. Mas alguns, muito poucos, começaram a fazer perguntas. Eles não sabiam do dinheiro. Meus pais nunca haviam mencionado. Uma rachadura se formou na narrativa perfeita deles, e eu a havia criado. As ligações diminuíram depois disso. A hostilidade aberta diminuiu, substituída por um silêncio cauteloso da maior parte da família. A campanha de difamação perdeu um pouco do impulso, mas a história não havia acabado. Cerca de um mês depois que meus pais saíram, recebi uma carta. Era de um escritório de advocacia. Meu coração acelerou enquanto abria, uma nova onda de ansiedade me invadindo. Por uma fração de segundo, uma dúzia de piores cenários passou pela minha mente. Estavam tentando me processar, reivindicar direitos de inquilino, mas ao ler a carta, meu medo se transformou em outra coisa completamente. Descrença, depois uma raiva fria e dura. A carta era de uma agência de cobrança representando uma empresa de suprimentos médicos. Dizia que meu pai havia contraído uma dívida de mais de R$ 75.000 em equipamentos médicos, uma cama hospitalar especializada e auxílios de mobilidade. E ele havia me listado como a parte responsável. Tinha dado meu nome e meu endereço. Havia me colocado como fiadora. Li a carta 3 vezes, as mãos tremendo. Era tão audacioso, tão descarado, que era quase inacreditável. Depois de tudo, depois de tomar minha herança, depois de morar na minha casa de graça, depois de lançar uma campanha de difamação contra mim, agora tentava me enfiar com a dívida dele. Era a gota d'água, a última prova definitiva de que eles nunca mudariam, que tomariam e tomariam e tomariam sem fim. Mas dessa vez era diferente. Não era um sentimento de culpa nem manipulação. Era um assunto legal e eu tinha algo que não tinha 16 anos atrás. Recursos. Não hesitei. No dia seguinte, contatei um advogado. Entrei no escritório dele com a carta, minha documentação e uma determinação sólida como aço. Contei tudo. A história da herança, o negócio falido, os 10 meses que eles moraram comigo, e agora isso. Ele ouviu pacientemente, a expressão ficando mais séria enquanto eu falava. Quando terminei, ele se recostou na cadeira. Essa é uma situação e tanto, senhora Vargas, disse ele. Primeiro, posso garantir que você não é responsável por essa dívida, a menos que tenha assinado explicitamente um contrato concordando em ser fiadora. Não assinei, eu disse firme. Nunca assinei nada. Ótimo, ele assentiu. Então isso é um caso de fraude. Seu pai forneceu suas informações sem seu consentimento. Ele delineou um plano de ação. Enviaríamos uma carta formal de cessar e desistir para a agência de cobrança contestando a dívida. Também registraríamos um boletim de ocorrência por roubo de identidade e fraude contra meu pai. As palavras pairaram no ar. Um boletim de ocorrência contra meu pai. Parecia uma linha que eu nunca poderia voltar atrás. Mas então pensei no Henrico. Pensei na vida que havia construído para ele. Pensei no princípio, na recusa de ser vítima por mais tempo. Faça, eu disse, a voz firme. Vamos fazer tudo. As consequências daquela decisão foram nucleares. Quando meus pais foram contatados pela polícia, o inferno se abriu. Meu telefone acendeu com uma avalanche de ligações e mensagens, mais furiosas do que qualquer coisa que viera antes. Mas dessa vez não era só família estendida. Eram eles. Não atendi. Deixei as ligações caírem na caixa postal. Ouvi depois, uma por uma. As mensagens da minha mãe estavam cheias de soluços histéricos e acusações. Como você pôde fazer isso conosco, Lara? Somos seus pais. Você vai mandar seu próprio pai para a cadeia por um mal-entendido. Um mal-entendido.
As mensagens do meu pai eram diferentes, eram frias, controladas e carregadas de um veneno que eu nunca ouvira tão claramente antes. Você cometeu um erro muito grande, disse ele numa mensagem. Vai se arrepender, eu prometo. Havia ameaças veladas, mas inconfundíveis. O velho medo tentou voltar, mas eu o empurrei para baixo. Agora tinha um advogado. Tinha a verdade. Não precisava enfrentá-lo sozinha. Encaminhei todas as mensagens para meu advogado. Documentei tudo. O processo foi longo e desgastante. Havia depoimentos a dar, papéis a preencher e idas e vindas intermináveis com a agência de cobrança. Mas lentamente, com certeza, as coisas começaram a andar a meu favor. A carta de cessar e desistir funcionou. As ligações de cobrança pararam. A dívida foi formalmente removida do meu nome. Eu estava livre daquele fardo. A investigação policial demorou mais. Não sei todos os detalhes do que aconteceu do lado deles. O que sei é que a pressão foi suficiente. Alguns meses depois, recebi uma ligação da minha mãe. A voz dela estava diferente, derrotada, pequena. Disse que meu pai havia pegado um empréstimo com juros altos para pagar a dívida médica. Estavam numa situação financeira pior do que nunca. Ela não pediu desculpas, não de verdade, mas pediu que eu retirasse o boletim de ocorrência. Por favor, Lara, implorou. Ele é seu pai. Isso vai destruí-lo. Ouvi em silêncio. Pensei na garota de 19 anos sentada na República, segurando o comprovante de R$ 600 mil. Pensei nos anos de luta, no cansaço, na solidão. Pensei no meu filho e no lar pacífico que lutei tanto para proteger. Vou considerar, eu disse finalmente. E considerei. Considerei por muito tempo. No final, concordei em retirar as acusações. Mas só depois que meu advogado redigiu um acordo legalmente vinculante. O acordo estabelecia que eles não teriam mais nenhuma reivindicação financeira sobre mim, que não me contatariam nem ao meu filho novamente, e que reconheceriam que a dívida era exclusivamente deles. Era, em essência, um rompimento legal formal do nosso relacionamento. Eles assinaram. Não falo com eles desde então. Faz 2 anos. Minha vida está quieta, pacífica. Henrico está florescendo. Está feliz. Vai bem na escola. Nossa casa é nosso santuário novamente. Às vezes sinto uma pontada de tristeza, um senso de perda pela família que nunca tive de verdade. Mas é uma tristeza quieta, não a dor avassaladora que já foi. O que sinto acima de tudo é outra coisa. É um sentimento que nunca pensei que teria. Liberdade. Liberdade verdadeira, sem fardos. Aprendi uma lição dura ao longo desses 16 anos. Família não é sobre sangue, é sobre respeito, é sobre apoio, é sobre as pessoas que te levantam, não as que te derrubam. E às vezes a coisa mais forte e mais amorosa que você pode fazer por si mesma é ir embora. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir. Histórias como essa não são fáceis de contar, mas importam. Se você já precisou se afastar de pessoas que deveriam te proteger, você não está sozinho. Me conte nos comentários o que você teria feito. E se quiser mais histórias reais como essa, não esqueça de curtir e se inscrever.